extrema-direita tem começado a ocupar órgãos internacionais para fazer essa jogadinha. Então, por exemplo, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que é fundamental, é o principal órgão de direitos humanos da América Latina, é ela que recomenda casos para a Corte Interamericana, na Costa Rica, né? Caso do Araguaia e tantos outros casos brasileiros fundamentais, fizeram esse processo. A Comissão Interamericana é uma espécie de Ministério Público da América Latina, que então te denuncia para a Corte, tá? Em São José, na Costa Rica. O que tem acontecido? A extrema-direita começa a ocupar a Comissão Interamericana. Então, eu não me surpreenderia se daqui a alguns anos ou alguns meses nós tenhamos algum caso da violação dos direitos fundamentais de Jair Bolsonaro na Comissão Interamericana. E a Comissão Interamericana vai dizer, é impressionante o que está sendo cometido contra Jair Bolsonaro. Mas aí a gente precisa lembrar quem é a Comissão Interamericana. Hoje, a comissão tem 7 membros. Ela corre o risco de ter, pela primeira vez, 4 conservadores e 3 progressistas. Isso é muito, muito sério. Muito sério. Então, vamos ficar de olho, porque esse caminho que você está dizendo, ele pode acontecer com essa dobradinha, com essa triangulação. Eu desmonto, eu coloco as minhas pessoas nesses tribunais, e daí eu faço uma denúncia a esses tribunais, ou a esses órgãos internacionais. Então, vamos ficar muito de olho. A outra pergunta, Pedro, era sobre Gaza, né? Sobre, antes de Gaza, os Estados Unidos, segundo a Edith Oli, que mandou uma super contribuição, obrigado, querida, no Pix. Estados Unidos veta tudo que não interessa a eles, ONU nada faz, vão esperar acontecer uma guerra na Venezuela? Falta a ONU se posicionar sobre a questão venezuelana? Antes de Gaza. Não, a ONU tem se posicionado, ela tem dito que é um fator de desestabilização, é uma violação, chamou a situação daqueles barcos de execuções sumárias. A ONU fez tudo isso. Então, não é verdade que ela está em silêncio. Agora, ela não pode fazer nada pelo seguinte, porque existe um sistema de veto. E quando o tema da Venezuela chegou no Conselho de Segurança, o governo americano já anunciou: nem ousem colocar isso na pauta, porque nós vamos vetar. E aí o tema não foi para frente. Mas que absurdo esse tema do veto. É o mesmo absurdo há 80 anos. Então, não é novo nada disso. E eu quero contar uma historinha para vocês entenderem que isso não é novo. Quando a ONU estava sendo formada, estava sendo criada, Reino Unido, Estados Unidos e China, a China era um parceiro muito pequenininho, na verdade, era só um coadjuvante, era basicamente Reino Unido e Estados Unidos, então foram para os soviéticos na época e falaram: olha, nós estamos querendo criar esse órgão internacional chamado ONU e que vai ter um conselho de segurança. Nesse conselho de segurança, as 4 superpotências, olha só, na época, 4 superpotências, não eram 5, 4 superpotências, vamos então determinar o que é paz ou o que não é paz no mundo. Aí os russos vieram, os soviéticos vieram falando: calma aí, e os nossos interesses nacionais, imagine só se esse órgão então decide que algo que eu fiz é ilegal. Olha que risco. E aí então é estabelecido, os ingleses voltam e dizem aos soviéticos na época: fiquem tranquilos, isso não vai acontecer porque haverá um poder de veto. Nada poderá ser feito contra nenhum de nós. Essa é a criação da ONU em 1945. Criar uma instituição fundamental, mas que em nenhum momento poderia representar uma ameaça aos interesses de China, Estados Unidos, União Soviética, Reino Unido, e aí, no último momento, incluíram a França, né? Então, essa é a composição e essa história. Então, não há nada de novo quando, por um interesse americano, então Gaza é alvo de vetos. Será? Porque é assim que ela foi criada. Ela foi criada para preservar a ordem internacional e os interesses desses 5 membros. Sempre que foi falado alguma coisa sobre a Ucrânia, quem vetou foram os russos. Se houvesse, e não há, mas se houvesse algo parecido militarmente na Ásia, a China vetaria, sem dúvida nenhuma. Então, essa é a situação. É dramático, mas não é novo. O que é dramático é que isso acontece hoje, ao vivo. Nós vimos Gaza sendo destruída ao vivo, né? Prédio por prédio, família por família.
e um sistema internacional incapaz de dar uma resposta. Incapaz porque hoje falhou? Não, porque ele foi criado sim. E isso é a parte dramática dessa história. Para você foi uma aflição ver isso de dentro da ONU? Para todo mundo, inclusive da ONU. Eu tenho muitos amigos que são funcionários da ONU. Era um trauma, foi um trauma. Né? Teve logo, 2 ou 3 meses depois de começar a ofensiva israelense em Gaza, teve um funcionário que foi embora. Ele já estava planejando se aposentar, é verdade, não é que ele deixou a ONU, mas ao se aposentar, ele escreveu uma carta duríssima para o secretário-geral, dizendo, gente, nós estamos diante de um genocídio. Como é que a gente não está reagindo de uma outra forma aqui? Então, eles mesmos falam isso. Outro dia, faz uns 3 meses isso, 500 funcionários da ONU escreveram uma carta anônima, eles não colocaram os nomes, mas colocaram basicamente as suas iniciais, então são mais de 500 pessoas, 500 funcionários da ONU, apelando à direção da entidade para agir. Então, é um mal-estar interno também. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!